Fala aí, Palmeirense, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aí mais uma vez. Bora lá falar aqui sobre Palmeiras e Fluminense. Fluminense e Palmeiras. Palmeiras venceu o time do Fluminense no Maracanã, que não vencia há 8 anos lá, desde 2017. Eu lembro, 1 a 0 gol do Egídio. Você lembra desse jogo? Um chute de fora da área. Um gol, acho que foi o gol mais bonito do Egídio com a camisa do Palmeiras. Com certeza ele não tem muitos gols e foi um golaço desde aquele... ano de 2017, o Palmeiras não vencia desde aquele domingo e o Palmeiras voltou a vencer um time chato que é o Fluminense. Bora lá analisar essa partida, o que aconteceu de bom, o que preocupa desse jogo, que tiveram coisas que deixaram a gente com cabelo bem em pé, principalmente o primeiro tempo, mas também tem coisas boas para falar e já vou antecipar aqui. Eu venho falando sobre o Vitor Roque. O cara não é mau jogador, o time precisa melhorar e ele está começando a mostrar sua qualidade aí, participa diretamente de mais um gol e foi decisivo hoje no Maracanã. E no final do vídeo, uma oportunidade para você que está querendo melhorar sua condição financeira, fazer mais uma renda na sua vida. No final do vídeo eu explico o que você pode estar fazendo, é uma ótima oportunidade. Pessoas aqui do canal fazendo, estão gostando, eu explico para vocês no final do vídeo. Bom, começando aqui, o primeiro tempo do Palmeiras, lembrando que hoje o Palmeiras não teve o Piquerez teve um problema no ombro e foi cortado do jogo e o Vanderlan atuou. Vou dizer mais uma vez aqui, o Vanderlan praticamente com a bola, ele nem pegou na bola direito no jogo, mas o Vanderlan é um lateral que deixa muito a desejar. O Fluminense teve algumas jogadas ali pelo lado direito. Vocês podem ver, o grande problema do Vanderlan, ele deixa muitos espaços. Vocês lembram no primeiro tempo que o Felipe Anderson veio fazer uma cobertura, desarmar o Serna dentro da área? Onde é que estava o Vanderlan naquela hora? Então assim, ele é um jogador que dá muitos espaços. Muitos espaços. Então é um jogador que já não consegue... perde o Piquerez, não dá nem para comparar. E é um jogador que não é confiável. Para mim o Palmeiras deveria buscar um lateral no mercado. Mas sendo bem franco e bem justo. Galera, esse cenário tá desse jeito aqui porque eu estou mudando de casa e lá vai ter um cenário legal, com cores do Verdão e tudo mais, a pedido de vocês nos comentários. O Palmeiras, agora sendo bem sincero, o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. A gente jogou um futebol muito ruim no Maracanã, isso eu estou falando no primeiro tempo. O primeiro tempo do Palmeiras, assim, foi triste. Vocês podem ver que as chances que tiveram foram do Fluminense. O Fluminense chegava pelo lado ali com o Soteldo, o time mais adiantado, roubando bola no campo do Palmeiras, finalizando ali, bola que o Gomes travou. Teve finalização, jogadas do Soteldo pelo lado do campo, finalização do Samuel Xavier de fora da área que o Mikael acabou afastando. Não foram chances claras, mas o Fluminense estava no nosso campo a todo momento. O Palmeiras não conseguia ficar com a bola e nem trocar passes. Então assim, a crítica do primeiro tempo, frisando que primeiro tempo Palmeiras não tinha posse, não conseguia construir, não conseguia colocar a bola no chão como foi no jogo contra o Atlético Mineiro. O Fluminense não é um time fraco, tá? Tem que lembrar disso, por mais que eles tenham perdido o John Arias, que era o melhor jogador, não, é um time chato. O Cruzeiro venceu por 2 a 0, mas o Fluminense teve muita posse. O Flamengo ganhou do Fluminense no último lance no Maracanã, no domingo, no gol do Pedro. No último lance, que o jogo estava 0 a 0, arrastado, um jogo muito parecido com esse. Uma marcação muito forte. Então o Fluminense era melhor. E aí saiu um pênalti que foi pênalti mesmo. O Facundo Torres chutou a perna do zagueiro do Fluminense. Não tem o que fazer. Foi um lance infeliz. E o Germán Cano vai lá e faz 1 a 0. Por que eu acho que o Palmeiras ficou devendo no futebol no primeiro tempo? Porque o Palmeiras não conseguia tocar a bola, não estava marcando tão bem, não tinha contra-ataque. Então assim, você pode jogar contra o Fluminense no Maracanã e se defender um pouco mais, mas você tem que contra-atacar. Nem isso o Palmeiras fez. E aí, mostra como nós tínhamos razão. Depois que o Fluminense faz 1 a 0, o Palmeiras começa pro jogo. E tem uma coisa importante que aconteceu. O Felipe Anderson, que não estava mal no jogo, mas também não estava aparecendo, porque o time inteiro estava apagado. Quem estava bem no primeiro tempo? Até o gol ali do Fluminense? Ninguém. O time estava completamente sem ação. O Felipe Anderson foi substituído. Entrou o Sousa, que para mim foi um dos melhores em campo no jogo de hoje. Se alguém quiser falar que ele até foi o melhor, porque ele entrou no jogo, ele mudou o nosso ataque. Porque o Sousa pegou várias vezes a bola, foi pra cima, fez jogadas pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e o Palmeiras adiantou mais as linhas, o Fluminense deu aquela recuada, padrão de futebol brasileiro, e o Palmeiras começou a colocar um pouco a bola no chão. Não tinha criado nada ainda, mas já começou a adiantar um pouquinho mais. Então assim, uma coisa que precisa melhorar no primeiro tempo, a gente pegava a bola,
A gente não tinha ação de dar um passe vertical, nem o Aníbal, nem o Giai, nem o Vanderlan, nem o Mikael Gomes. A gente pegava a bola, pum, pra trás, pra trás, pra trás. Os meias desaparecidos do jogo, o Vitor Roque não pegava na bola. Então, no final do primeiro tempo, a gente teve um pouco mais de iniciativa. E aí, bola trabalhada, Aníbal pega a bola, a saída da zaga ali, a bola chegou no Aníbal, ele faz um belo lançamento lá pro Sousa. O Sousa domina, tenta ir ali pra cima. Tem a coragem de fazer um belo de um passe, né? Que não é só um cruzamento aleatório. O Maurício tem infiltração. O Maurício percebe a ação do Sousa e entra ali, ninguém percebe, ele cabeceia pro chão e o Fábio toma um frango, né? Porque a bola foi na mão dele, mas se você não chutar no gol, se você não cabecear, se você não finalizar. Então o primeiro tempo não foi muito ruim, porque o Palmeiras fez o gol de empate. Então o resultado foi excelente no primeiro tempo com esse gol do Maurício, 10º gol do Maurício no ano. Volta o segundo tempo, o Palmeiras muda completamente a sua atitude. O Palmeiras avança a marcação, começa a agredir mais o Fluminense, o time mais do Palmeiras no campo do Fluminense. O Fluminense diminui um pouco a intensidade, às vezes o Fluminense cansou e o Palmeiras começa a criar as suas oportunidades. O Palmeiras rouba uma bola rápida ali no meio de campo, ao passe vertical, não sei se foi do Aníbal, o Vitor Roque serve o Facundo na cara do gol. O Facundo demorou demais para chutar, mas ali o Palmeiras já criou a sua primeira oportunidade de fazer o gol. O Palmeiras marcou bem melhor no segundo tempo também, isso é uma coisa que mudou. O Soteldo não teve aquela liberdade toda, o Fluminense teve até alguns momentos agudos ali, mas o Everton não fez nenhuma defesa. E o Palmeiras chega ao seu segundo gol ali com uma bobagem que o Martinelli fez, e eu vi algumas pessoas falarem assim, sorte que eles entregaram a bola. Palmeiras está com a linha avançada, o Palmeiras está ali marcando alto. No primeiro tempo até o Palmeiras tentou alguns momentos, o Fluminense saía jogando. O Martinelli foi enfiar o passe ali, o Vitor Roque estava marcando a saída de bola, ele domina a bola vem nele, vem um zagueiro ali correndo igual um maluco, que ele dá o corte para dentro. Então assim, ele teve frieza, foi um gol de, posso dizer, um gol de centroavante, porque se ele chega chutando, provavelmente o jogador travaria. Ele vai, corta e bate de pé esquerdo no chão, fazendo Palmeiras 2, Fluminense 1. E o Palmeiras virou o jogo e o jogo ficou muito a caráter pro Palmeiras, porque o Fluminense depois começou a se lançar e nós tivemos alguns contra-ataques. Entrou no jogo o Flaco Lopes, entrou o Alan, entrou também o Emiliano Martinez. Na partida também entrou o Rafael Veiga, o Sousa já tinha entrado no primeiro tempo. E o Palmeiras teve alguns contra-ataques, o Palmeiras deveria ter feito o terceiro gol. Um contra-ataque foi 3 contra 1, o Flaco Lopes dominou a bola, ele quis chutar, era só rolar no Maurício. Maurício estava entrando sozinho. Depois teve uma outra jogada com o Flaco Lopes, foi dar um calcanhar dentro da área, aí perdeu a bola, o Alan foi lá, deu uma abraçada na cara do Samuel Xavier, foi expulso merecidamente. É moleque, é jovem ainda, vai aprender, aprender com esses erros. Foi um erro, né? Não pode dar uma abraçada dessa na cara do Samuel Xavier. Mas já era no final do jogo, mas o seu Flaco Lopes não pode dar um calcanhar dentro da área. Então acho que esses lances, às vezes, o Palmeiras tem que ter atenção, caprichar no contra-ataque, dar o passe certo. O Flaco Lopes não pode ser fominha, rolar a bola para o Maurício. Mas o Palmeiras conseguiu marcar muito bem o Fluminense, que não é um time bobo, repito. A única chance que eles tiveram foi um chute do Hércules no final do segundo tempo. O Palmeiras conseguiu marcar, não tomou sustos. Então acho que aquele problema é quando um time te ataca e você sofre demais. Mas não foi o que aconteceu. O Palmeiras teve muita consistência defensiva, voltou a ser um time frio, né? Porque não fizemos um bom primeiro tempo, volta para o segundo tempo com uma postura bem diferente e poderia até ter feito mais de um gol, poderia ter feito até o terceiro, ficado mais tranquilo no jogo, porque a gente sabe que futebol, uma bola cruzada na área, os caras podem empatar. Grande vitória do Palmeiras, resultado excelente, repito, o primeiro tempo não foi bom, segundo tempo muito melhor, mas somando os dois tempos, futebol não são apenas 45 minutos, belo resultado do Palmeiras. O Flamengo venceu o Fluminense no Maracanã agora, o Cruzeiro tinha vencido, o Palmeiras também vence. E deixa eu só confirmar uma coisa aqui, o Cruzeiro estava empatando com o Corinthians, o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Se o Palmeiras vencer os 2 jogos a menos, o Palmeiras passa o Cruzeiro, que estava empatando com o Corinthians 0x0 até os 87 minutos aí. Deixa eu ver se empatou, peraí. Sim, o Cruzeiro empatou com o Corinthians. Olha como o Campeonato Brasileiro é difícil, né? O Corinthians, que não tá jogando nada, tomou uma piaba do São Paulo, segurou o líder Cruzeiro. Hoje na sua casa, não viu o jogo como é que foi, mas o Campeonato Brasileiro é complicado, não é fácil ganhar no Fluminense. Lá faziam 8 anos e o Palmeiras está aí tentando melhorar. Fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, conseguiu o resultado e hoje
fez um jogo bom no segundo tempo e conseguiu um grande resultado. Pontos corridos você tem que somar. Mesmo não jogando bem, você tem que somar os 3 pontos. É um time em formação, né? O Abel tá tentando acertar esse time, mas eu gostei demais da atuação, principalmente no segundo tempo. E o Sousa jogou muita bola hoje, hein? Destaques aí, o Sousa foi muito bem na partida, o Vitor Roque, o Mikael foi firme ali, o Gustavo Gomes também, o Aníbal Moreno. Maurício foi aquele jogador que ele é aquele jogador que sabe fazer gols, aparece para fazer gols, estava apagado no jogo, uma infiltração, pum, foi e marcou. Ela entrou ali, deu uma pegada grande e também deu uma pegada na cara do Samuel Xavier, mas eu curti a vitória do Verdão e agora eu quero saber o que você achou da partida. Tamo junto, galera, aqui é Verdão, sempre até a próxima. Bom, sobre o método, galera, não tem nada a ver com apostas, tigrinho, responder pesquisas, joguinhos, nada disso. É um método simples, prático e sério que você vai seguir um passo a passo para você conseguir ganhar dinheiro na internet. Essa é apenas uma de várias oportunidades, mas é uma oportunidade séria, onde você tem suporte, garantia de satisfação, você tem algumas horas do seu dia livres, você pode colocar esse método em prática agora. Tem inscritos aqui do canal que já começaram e estão lucrando, então você pode ser o próximo. Estamos lá na parte de cima, hein? E vamos com tudo pra cima do Grêmio no sábado buscar mais 3 pontos. Valeu, galera, é nóis!